Oi, Cris. Começando mais uma aula. Oi, professor, vamos. Tá tudo certinho? Tá facinho agora? A gente está colocando na mente, né, para aprender. Isso aí. Isso aí. Vai fazendo aos pouquinhos, vai entendendo. Eu ainda não coloquei o A gente livro vai para vocês. forçando, né? É. Não é assim forçar, você vai pegando aos pouquinhos, né? Você vai avaliando direitinho cada coisinha aí que está sendo realizado. Aí você vai Sim. analisando se condiz com o que você faz, se tem a ver com o que você tem aplicação no dia a dia também. Como, por exemplo, se alguém Sim. vai empurrar uma caixa, aquela caixa, se você empurrar ela e deslocar, ela está fazendo o trabalho, você está exercendo o trabalho. Se você não vai empurrar ela para nenhum lado, só vai fazer força só para segurar, você não está fazendo o trabalho. Aí a gente tem a Essa questão da Libras aí, eu estava esse tempo atrás lá na América, né? é, E os meninos estavam trocando uma roda. E eu falei assim, eu quero ajudar, né? E aí eles falaram assim, não, é fácil você tirar a roda do avião. Mas para você colocar é fácil também, mas para você apertar tem que ter muita força, porque tem que ter 500 libras, alguma coisa assim, se eu não me engano, para apertar um parafuso lá, né? Um olha, negócio lá que eles colocam. E aí eu fiquei curiosa sobre querer aprender esse negócio sobre essas libras aí. Negócio aí tô, tipo assim, meio que captando, né? Por é, conta do dia a dia. tá certo. E Libras é uma unidade de medida que ela é referente à força. Depois eu vou trazer uma identificação direitinho como que ela funciona. Que é a mesma coisa que Newton. No caso, a força em newtons. Só que Newton a gente sabe que Uhum. é quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Mas transformando na língua inglesa, só fala libras, direto. Uhum. Tanto faz para pressão, Entendi. quanto para força, para peso. Mas eu vou pegar direitinho essa informação e vou passar depois aí para vocês. No, Tudo bem. hoje ainda, vamos dizer lá, depois do nosso término das 10 horas, eu faço uma pesquisa rápida, porque com o Google é uma praticidade grande a gente desenvolver. Aí, se eu encontrar texto até em inglês mesmo, eu coloco para traduzir e coloco no grupo. Você já me trouxe uma boa Entendi. informação para eu fazer uma pesquisa. Eu lembrava, já tinha lido no livro do da Sky a respeito sobre isso. Mas vai passando o Uhum. tempo, você vai deixando, vai se acomodando. Então, fica uma coisa que depois fica perdida. Mas eu vou pesquisar hoje, depois da nossa última aula, e aí no grupo eu coloco, tá bom? Tudo bem. Aí você vai Tá entender por que ótimo, que são professor. 500 libras no avião, porque Tá. imagina, o bichinho É. pesa algumas toneladas. Se o É. parafuso não tiver os 500 libras ali de força, o bichinho pode perder o E eu pneu. tentei, viu? Eu coloquei muita força para poder tentar apertar e eu não consegui. Um jeito de Não colocar consegui. força é usando sua massa, ou usar seu peso, é você pegar uma alavanca, pegar um cano, formar uma alavanca É, com a chave. Você vai assim, mas eu peso. é. Tudo bem. Você Lá coloca tem uma alavanca essa, lá tem redonda. essa alavanca aí e ela já tem um medidor lá. E quando ela dá um clique é porque chegou no, na 500 libras. Então já é um torquímetro esse daí. E Essa alavanca é um o torquímetro. torquímetro. Ele Isso já te dá o mesmo, peso certinho. ela mesma. Aí. Lá os meninos usam. Você sabe que o torquímetro ele é utilizado até na mecânico, um mecânico de veículo mesmo, que vai fechar motor, essas coisas, ele usa o torquímetro. E se ele colocar uma força a mais no parafuso, pode quebrar ele lá dentro. Uma força a menos, É, o motor fica solto. Então tem que usar o torquímetro para quê? Para dar ponto certo de medida. Se der menos, já era. lá no, na roda tem que ter as 500, não pode ser menos que isso. Então, Enquanto não der o clique das 500, eles não, não não para. pode sair.
Aí. É, Eu tinha visto uns vídeos sobre troca de pneu, essas coisas, na aviação, só que não cheguei a ver essa manuseio desse torquímetro, desse aparelho. é bem legal. Eu no dia que os meninos estavam trocando, eu já fiquei curiosa, já fui lá ver. Aí eu falei assim, eu quero tirar. Aí eles deixaram eu tirar, mas eles colocaram, né? Certo. E para puxar também as 500 libras eu não consegui, não. Eu e a Natasha, você deu aula para ela também. Ah, foi. A Saudade. Natasha, ela trabalha lá na América. Olha, saudade Ela dessas até falou turmas. que que a sua aula é muito boa. Ela estava falando, eu tava conversando com ela esses dias lá. Muito obrigado. E você sabe que a Natasha fez eu acho que a Natasha fez o curso quando eram 2 dias e meio só, de matemática e É, 2 dias e meio de física. Era corrido. Era foi bem mesmo. corrido. Mas é aí que a gente vai levando, vai aprendendo algumas coisas e vai usando no nosso No dia a aprendizado, dia. no dia a dia. Vou trazer o nosso livrinho agora aqui de novo, porque aí nós vamos passar para. Vimos o que é trabalho, as duas formas de trabalho, e agora nós vamos ver uma outra forma de trabalho, ou melhor, potência. Essa forma de potência, ela é bem simples. Motivo. Ela utiliza o trabalho que nós calculamos e definimos aí o que é uma potência por tempo, tempo de aplicação. Como você falou a respeito da barra, que tem lá um clique. Então ali você tem uma força aplicada ali para que ele dê aquele clique e diga, deu as 500 libras, fechou. Então quanto tempo leva para fazer isso acontecer? Isso é potência. Dependendo a pessoa ou a máquina, tudo exerce potência. Tudo que faz trabalho exerce potência. E o que, que a potência vai fazer? Potência, aqui nós temos a definição dela direitinho. Potência é produzir trabalho, no caso aí, por um certo tempo. Então você tem potência é dada pela equação. Força multiplicado pela distância dividido pelo tempo que ela é aplicada. Então, vamos dizer, você aplicou durante 2 minutos uma certa força. Conseguiu fazer aquele trabalho, conseguiu fazer aquele deslocamento. Então, você tem a potência dentro desses 2 minutos. E isso vai acontecer com qualquer situação. Então, a potência que nós vimos lá no ensino médio é essa mesma aplicação aqui na aviação. Com um pequeno detalhe. Qual detalhe? Você tem libras-pés por segundo e libras-pés por minuto. Ah, mas como é que vai ficar essa brincadeira aí? Fica da seguinte forma. Se foi definido minuto, até o final. Não troca para segundo. Foi definido segundos, não altera para minutos nem para horas. Continua sendo segundos. Motivo simples. Ele tem dois valores de transformação. Para segundos, são 550 libras-pés por segundo. Se for para minutos, 33.000 libras-pés por minuto. Então, o que a gente vai trabalhar? Dependendo do que unidade de tempo você está utilizando. Se eu estou utilizando minuto, para que aquele negócio fique bem assentado, bem preso, então tem uma certa potência para minutos. E essa potência vai ser o resultado do trabalho dividido por 33.000. Ah, mas eu apliquei em segundos. Você vai dividir por 550. Lembra que foi falado em matemática? Até 3 valores na chave a gente faz no papel. 4 ou mais valores, usa-se calculadora. Ah, mas na hora da prova eu não posso usar. Não vai poder usar, realmente. Só que, não podendo usar, você tem que utilizar um outro artifício.
uma outra forma. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aqui, nós temos esse exemplo que é bem suave de a gente desenvolver com ele e calcular exatamente essa condição de potência. O motor de uma aeronave, pesando 3.500 libras, foi erguido a uma altura vertical de 7 pés, para ser instalado em uma aeronave. A talha foi acionada manualmente. No caso, a talha aqui é a ferramenta de suspender, tipo aquelas correntes que você vai com a manivela subindo. Então, você tem uma manivela, você tem o corrente, ou no caso lá, as cordas bem fortes para subir esse material. A talha foi acionada manualmente e exigiu 3 minutos de manivela para erguer o motor. Claro que hoje em dia isso aqui não é dado por manivela, você não vai fazer força ali para suspender o motor. Você vai usar um elevador, esse elevador sobe o motor, só que quando você vai encaixar lá, ele vai subir vertical, a sombra continua no chão. Só que quando você vai colocar lá, o motor não vai entrar exatamente no meio, no ponto ali. Você tem que deslocar ele um pouquinho para direita, para trás, um pouquinho para frente, para encaixar ele. Esse pequeno deslocamento trabalha. Aí entra a potência. Qual a potência que foi desenvolvida pelo operador da manivela da talha? Então, vamos trabalhar o quê? A força aplicada, multiplicado pelos 7 pés, dividido pelos 3 minutos. E aí nós teremos esse resultado aproximado, não é esse valor aí, 8.167, é um valor aproximado. Você pode até pensar, mas quando é que vai dar esse valor? Como é que eu vou saber que isso vai ser o resultado? Nós vamos trabalhar com ele aqui. E aí você tem lá, como aqui está dado em 3 minutos, o que eu faço? Vou trabalhar para saber qual é a potência do operador em HP. Vou pegar e dividir o resultado aqui por 33.000 por minuto, libras férias por minuto. Justamente porque ele levou 3 minutos para fazer a suspensão desse corpo, desse motor. Vamos ver essa brincadeira aqui na lousa. Vamos enxergar melhor essa situação. Nós podemos também aplicar sobre isso aqui. Nesse caso aqui, vamos ver, eu tenho 676.800 libras-pés, que eu posso colocar por minuto, por segundos, depende. Vou apagar essa segunda parte e vou deixar aquele dali. E a gente vai trabalhar com ele para entender como é que funciona essa potência. Não só com o motor da aeronave, como está aí no texto do livro, mas também como a questão de eu pegar esse exemplo também e fazer esse trabalho do cálculo dessa potência. Então ele deu lá o peso do motor, 3.500 libras. Ora, mas ali está falando de força. Bom, peso também é força. Só que é a força dada por quem? Pela massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Então ele é considerado força também. Então, peso 3.500 libras. A quantidade de deslocamento, 7 pés. E aí nós temos lá que a pessoa levou 3 minutos. O tempo, 3 minutos para exercer isso. Aí você diz assim, tá, o trabalho nessa condição aqui, a potência nessa condição que ele pede, vai ser de quanto?
Eu não preciso de saber o trabalho para saber a potência. Eu posso pegar, por essas informações aqui, já definir o valor da potência, sem precisar de calcular primeiro o trabalho para depois calcular a potência. Então, a potência, a força vezes deslocamento sobre o tempo. Aqui eu tenho 3.500, 7 pés e 3 minutos. Para facilitar essa brincadeira, eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Vai alterar o resultado que está no livro, mas vai facilitar o nosso entendimento nessa situação. 3.600 libras de peso, 7 pés de deslocamento, nesse caso vertical, porém, quando tem um ajuste um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda a respeito da posição do motor para ser fixado, então já esse pequeno deslocamento já dá trabalho. E aí nós vamos usar essa equação. Então, a potência vai ser igual. Moldei ali, ficou 3.600 vezes 7 dividido por 3. Como eu estou trabalhando apenas com números, eu não estou lidando aqui com as unidades de medida, não vai me dar problema nenhum se eu pegar e fazer a multiplicação primeiro, depois dividir por 3. Ou se eu separar isso aqui em duas frações e fazer, no caso aqui, a simplificação do que eu tenho, 3.600 dividido por 3, que vai dar a mesma coisa. Simplificando, como é que eu simplifico isso? Eu pego os números diferentes de zero no número de cima. 36. Será que 36 é múltiplo de 3? Bom, pela tabuada, lá se para em 30. Soma 3, 33. Soma 3, 36. Então, daqui para cá, somou 3. Daqui para cá, somou 3. Então, o que aconteceu? Aqui nós fazemos 10 vezes 3, 30. 11 vezes 3, 33. 12 vezes 3, 36. Quer dizer, então, que 36 é divisível por 3. Então, dividindo tudo isso aqui, eu vou ter apenas o valor 12 em relação a 36. 12. O 3 por 3 dá 1. 1. Elemento neutro da multiplicação. Já era. Acabou. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. O 12 refere-se ao 36. Só que tinha 2 zeros. Eu comi, então, 1.200 o resultado da divisão desses dois números. O que eu faço agora? 7 vezes 1.200. Então, a potência vai ser igual. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 1 dá 7, mais 1 dá 8. 8.400, o quê? Libras pés. Só que aqui por minuto. Aí você olha bem essa situação, 8.400 libras pés por minuto. Essa é a potência. Mas eu quero saber em HP. Como é que eu calculo em HP? Como é por minuto, então aqui para saber o HP, o que eu faço? Eu pego esse valor, vou mudar aqui a expressão, 8.400 dividido por 33.000. Libras pés por minuto, esse aqui também é libras pés por minuto. Aí você elimina todas essas unidades aqui, vai considerar isso em HP. Quantos zeros eu tenho em cima? Quantos zeros eu tenho embaixo? Em cima eu tenho 2 zeros. Embaixo eu tenho 3. Então eu pego pela menor quantidade
e corto com o que tem embaixo. 1, 2, 1, 2. 84 dividido por 330. Maravilha. Então aqui a conta ficou bem pequena agora. Como é que vai ficar isso? Vou apagar aqui o outro lado. Não vai ter jeito mesmo. Vamos tirar ele daqui. Então, a potência 8.400. Opa lá. 84, que já tirou esses dois zeros. Dividido por 330. Quando eu quero saber a potência em HP, eu não recorro à simplificação. Ah, mas por que eu não vou fazer simplificação? Justamente porque eu quero saber o valor dele no HP, em cavalos vapor em inglês, ou horsepower. Aí você avalia. Já que eu não vou simplificar, eu vou pegar os 84, como tem que mudar de cor para não atrapalhar aqui. Vou pegar 84 e vou dividir por 330, que é o que sobrou ali. O que acontece agora? O que vai acontecer agora é o seguinte. Vou analisar. 330 é o nosso valor principal. O que acontece? São 3 números dentro da chave. Tenho que buscar 3 números fora. Eu tenho esses 3 números fora? Não. Infelizmente, não tenho esses 3 números fora. O que é que eu faço para aparecer esses 3 números fora? Ponho 0, ponto, pedindo licença, porque 84 é menor que 330. Coloquei o 0 ponto ali, eu acrescento o 0 a 84. Então formou 840, que fica maior que 330. Quantas vezes 330 eu vou precisar fazer para chegar perto de 840? Pensa bem, se eu jogar 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 3 vai dar 9, 990. Ultrapassa muito. Então eu vou trabalhar com quem? Com 2. Porque 2 vezes, 2 unidades desse elemento, vai me tornar mais fácil a brincadeira. Então 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Fazendo a subtração desses dois, 0, 4, não tira 6. Pede emprestado ao 8. O 8 emprestou 1, ficou valendo 7. E aqui ficou valendo 14. 14 tira 6, ficamos com 8. 7 tira 6, ficamos com 1. Ah, mas eu vou ter que fazer um novo pedido de empréstimo aí, porque o valor continua menor. Agora não mais. Cada número que eu vou tendo como resto aqui, ele já tem uma unidade extra aqui. Então não preciso mais pedir. Então eu só acrescentar 0. 1.800. Quantas vezes 330 se aproxima de 1.800? Se eu jogar 6, que 6 vezes 3 vai dar 18, eu tenho outro 3 aqui. Então vai dar 6 vezes 33. 6 vezes 3, 18. Sobe 1. 6 vezes 3, 18. Com mais 1, 19. Dá 1980. Ultrapassou. Menor que 6. 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. 0. 8 emprestou aqui. Ficou valendo 7. 10 tira 5. 5. 17 tira 16. 1. Quer continuar com a brincadeira? Dá para continuar. 0 de novo. 1.500. Já vi que 5 deu 1.650. Então o número só pode ser abaixo de 5. 4. 0.
4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 3, 12. Com mais 1, 13. Subtraindo, 0. Emprestou, ficou valendo 4. E aqui 10. 8. 14 tira 13, 1. Voltou ao começo aqui. Normalmente, o HP, você não precisa ficar buscando um número decimal tão grande. Nesse caso aqui, consideramos ele como 0,254. Então, nessa condição, pegamos essa situação e calculamos aqui embaixo. Então, a potência desse resultado é aproximadamente 0,25. Aí você fala, bom, 0,25 é HP. 0,25. Legal. Mas quanto isso é verdadeiro? Quanto que isso aqui, para mim, vai me servir? Quanto em fração isso me vale? Aí você volta lá em porcentagem, que a gente viu em matemática, e joga a questão seguinte. 0,25 faz a leitura do número corretamente. 25 centésimos. Então, isso é 25 sobre 100. Quanto que vale 25 sobre 100? Faz o máximo divisor comum ou pensa num jeito mais prático. Quantas moedas de 25 centavos eu preciso ter para somar 100 centavos, equivalente a R$1? Quantas moedas? Nesse caso, então, vou fazer 25 tem como o 100 é múltiplo de 25. E o 25 é múltiplo dele mesmo. Dividindo, então, aqui por 25, dividindo aqui por 25. Isso aqui, então, vai ser igual a 1/4. Na realidade, então, o HP vale em fração. Já temos ele em número decimal. Porém, em fração, nós temos 1/4 de HP. Aí você fechou a conta. Você fala, nossa, mas é muita coisa, muito detalhe. Tem detalhes aqui para ser feito. Mas, se você analisar as posições dele direitinho, mas se eu falar, se eu não quiser fazer essa sondagem de 25 centésimos, é só não precisa fazer. Você pensa aqui. Se eu tenho 0,25, equivale a 1/4 de 100. Se eu tiver 0,50, equivale a metade de 100. 0,75, eu tenho 3/4 de 100. Pronto. A brincadeira aqui está resolvida, está arrumada. Tudo bem? Tudo certinho? Esse caso foi por 1 minuto. Certinho, professor. Joia. Esse caso aqui foi por 1 minuto. Então, você dividiu por 33 mil. Se você tivesse trabalhar com isso aqui, em segundos. 3 minutos equivale... Cadê o bichinho aqui? 3 minutos equivale a 180 segundos. Daria diferença? Pouca diferença, porque eu vou trabalhar com a divisão por 550. Talvez essa unidade de minutos já foi colocada assim, porque o valor em segundos é um pouquinho a diferença. Vai manter, de novo, 1/4 de HP. Então, aí nós trabalhamos a potência de uma máquina. Mas aí você pode pensar que essa máquina é só uma máquina real, aquela que você mexe para cá, mexe para lá e tudo bem. Não. Nós somos máquinas. Nós também somos capazes de exercer potência. Nós fabricamos essa potência em nós. Eu quero varrer uma casa. Você vai usar trabalho. Você vai deslocar objetos. Tem potência envolvida. Eu tenho que carregar 10 caixas de livro.
De uma vez só, não. Mas você vai levando de uma a outra, sem parada. Vamos lá, deixou, voltou, pegou, deixou, voltou, pegou, deixou. Aí você tem quem? Você tem a aplicação, então, de que estou fazendo trabalho e exercendo, fazendo minha potência, trabalhar, né, fazendo a minha potência desenvolver aí. Então você também, eu também, só temos a potência a nosso favor. O que acontece em muita coisa é contar tempo, para ver quanto realmente em HP ou cavalo vapor nós desenvolvemos isso. Em máquinas como um carro, aquelas alavancas, então a gente tem uma certa quantidade de capacidade daquele elemento fazer um trabalho. E aí fica nessa condição. Vou buscar de novo o livro aqui, mais uma vez. E isso aqui, então, que nós fizemos foi, eu ajustei esse número aqui para a gente poder ter o valor exato, porque nessa condição aqui, ele dá aproximadamente 0,25, porque a conta aqui embaixo está assim, ó. A potência em libras-pés por minuto, dividido por 33 mil. Ele calculou aqui, deu 0,247. Equivalente, quando falamos equivalente, quer dizer o valor aproximado, o valor perto de 1/4 de HP. Então, quando nós dissemos que a potência é o trabalho dividido pelo tempo, também pode ser executado assim. Eu conhecendo o trabalho, eu pego o valor do trabalho realizado, divido pelo tempo que foi exercido, e depois disso, eu utilizo a aplicação. Qual foi o tempo que eu utilizei? Minutos, dividido por 33 mil. Ah, eu usei segundos, dividido por 550. Então, esses dois valores a gente tem que guardar sempre. No caso, 550 para libras-pés por segundo, quando o tempo é dado em segundos, 33 mil libras-pés, quando o tempo é dado por minuto. E aí nós vamos para um terceiro item, trabalho, potência e energia. Vamos para a energia. Essa parte da energia é justamente energia gravitacional. A energia potencial gravitacional funciona de que jeito? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Uma situação aqui dada, porém, ela é dada da seguinte forma. Essa energia potencial, ela tem as 3 classificações. Primeiro, devido à sua posição, classificada em 3 grupos. Primeiro, devido à sua posição. Segunda, devido às distorções de um corpo elástico, que é a potência elástica, a energia potencial elástica. E terceiro, aquela que produz trabalho por ação química. Como assim ação química? Ação de elemento químico. Então você tem cada um o seu processo, cada um a sua forma. E aqui nós vamos trabalhar justamente com uma força, que é energia potencial gravitacional. E nessa condição, nós temos lá informado, cadê onde está aqui? Aqui ele não está. A energia potencial aqui, no caso que ele está dando, nós vamos trabalhar com quem? Energia é a mesma unidade de medida de trabalho. Trabalho e energia são a mesma coisa. Libras, pés. O problema é, nessa condição, de pensar o seguinte. Eu tenho a energia potencial. Quando a gente utiliza a energia potencial, nós temos essa formulinha aqui que está escrita completamente. Energia potencial igual a peso vezes altura. Ah, mas eu vi diferente no colegial. Realmente, no colegial, a gente trabalha não peso. Trabalhamos massa vezes a aceleração da gravidade vezes altura. Sempre nessa resolução.
Mas por que que aqui é diferente? Para entender isso, vamos voltar à lousa. Eu poderia até tentar usar a lousa aqui do sistema, mas eu não tenho coordenação motora para ela. Já tentei, já fiz cada porcaria que ficou gravado, não dá jeito. Então vamos pensar lá. Energia potencial gravitacional, ele diz para a gente aí no livro que é potência, peso vezes altura. Está errado? Não. Porque no sistema que nós aprendemos no colegial, massa vezes aceleração da gravidade. Massa vezes aceleração da gravidade é peso. Então aí não temos erro. Acontece que quando a gente trabalha com o Sistema Internacional de Medida, algumas vezes nós alteramos a aceleração da gravidade para 10, para efeito de cálculo. Outras vezes a gente não deve alterar. Ah, mas a 9,81. Não tem problema, calcula com 81 centésimos lá, sem problema nenhum. Então, para a gente, e daí que energia potencial, que pela escrita é dado por essa forma, você tem lá força-peso vezes altura. Aí você fala, peraí, mas cadê a massa e a aceleração da gravidade aqui? Se a gente relacionar com a nossa equação, trazer com a equação vista no colegial, massa, aceleração da gravidade e altura. Então, o que, que acontece? Qual a diferença dessa aqui para aquela lá? A única diferença é que esse resultado já é calculado. O peso. Só isso. A massa é desconsiderada, já é dado o valor direto do peso, já é calculado já o peso daquela forma. Então, aqui, essa situação vista no colegial, algumas vezes ela pode ser pedida, mas é muito raro. Você vai trabalhar direto com o completo. Na condição dessa situação da energia potencial, ele tem nesse texto considerando o seguinte: um aparelho, um avião, ele já na certa altura de unidade de pés, ele tem peso considerado completo, no caso aí, um peso completo de 110 mil libras. Aí você olha assim e fala, caramba, 110 mil libras é muita coisa. É o avião com sua carenagem, os seus tripulantes, os passageiros e a carga. Pesa tudo isso aí. Isso aí considerando um avião. Pode ser que não seja um avião completo que a gente imagina. Pode ser esse aqui ser apenas um esboço. E ele está a uma altura de 15 mil pés. Caramba, como é que vai fazer essa brincadeira? Como é que vai fazer essa brincadeira acontecer? Lá na matemática, nós falamos a respeito do 11 ser um número fácil de trabalhar com ele. Por quê? Quando eu pego dezenas, como no caso 15 aqui, ele abre. Então eu pego lá 11 multiplicando 15, você faz quem? O 15, você abre ele. 1, 5. Quem vem no meio? A soma do 1 com 5. Pronto. Já calculou a multiplicação por 11. Então aqui vai te dar 165. Eu só peguei os números diferentes de zero. Quantos zeros tem? Em cima temos 4. Com mais 3 embaixo, 7. Põe aqui. Então aqui tem todo esse valor de libras pés
de peso. Aqui eu coloquei a altura, aqui é peso. Pronto.